Diagrama 2. Padrão de interferência formado quando se atira duas pedras dentro da água. A razão disso é o fato de que o holograma é um padrão de interferência de energia. Ou seja, poderíamos pegar o holograma de uma maçã, cortar o filme em 50 pedaços, e ainda assim, cada fragmento, visto através de uma luz laser, revelaria sua própria miniatura de maçã. O modelo holográfico estabelece um precedente para novos modos de se compreender a medicina einsteiniana e nos proporciona uma maneira inteiramente nova de encarar o universo. Utilizando o modelo holográfico, é possível chegar-se a conclusões que nunca nos ocorreriam se recorrêssemos simplesmente à lógica e ao raciocínio dedutivo. 50 minúsculas maçãs vistas a partir de 50 pedaços de uma única fotografia de maçã é algo que está distante do que poderia ser previsto utilizando-se as pressuposições de um universo newtoniano. Como então é possível aplicar a teoria holográfica para se compreender os fenômenos naturais? O lugar mais simples para se começar é com o próprio corpo humano. Diagrama 3. O princípio holográfico. Cada pedaço contém o todo. Num nível altamente simbólico, o princípio holográfico de que cada pedaço contém o todo pode ser visto na estrutura celular de todos os corpos vivos. As descobertas científicas realizadas no campo da biologia celular demonstraram que cada célula contém uma cópia do DNA do indivíduo, com informações suficientes para se construir todo um corpo humano a partir do zero. Essa percepção constitui a base para os experimentos de clonagem de células vivas. Na criação da duplicata de uma forma de vida inferior, como uma rã, por exemplo, são empregadas técnicas de clonagem nas quais o DNA de um ovo de rã fertilizado é removido e substituído pelo DNA de uma célula intestinal de uma rã adulta. Como as instruções existentes no interior de cada célula do corpo contêm o mesmo conjunto de informações presentes em cada uma das outras células, pode-se reproduzir uma rã completamente idêntica sem o concurso de reprodução sexual. Essa é uma espécie de nascimento virgem tecnológico. O potencial das instruções genéticas é expresso num ambiente que lhe proporcione as condições apropriadas como, por exemplo, um ovo fertilizado. O fato de que cada célula do corpo humano contém as informações necessárias para a criação de uma duplicata do corpo todo reflete o princípio holográfico de acordo com o qual cada pedaço contém as informações relativas ao todo. O princípio holográfico talvez seja também importante na compreensão dos campos bioenergéticos associados à estrutura físico-química do corpo humano. A ciência avançou muito na sua compreensão a respeito dos processos naturais de crescimento, desenvolvimento e regeneração dos sistemas vivos. Boa parte desse conhecimento é fruto da difícil decifração do código genético em que se acham escritas as instruções existentes no interior do núcleo das células vivas. O núcleo é, obviamente, o centro de controle dos complexos processos e interações que ocorrem no interior das células e entre uma célula e outra. Nosso conhecimento sobre os cromossomos permitiu-nos compreender fenômenos como a reprodução celular, o crescimento e a diferenciação das células embrionárias primitivas, as quais se transformam em células especializadas, desempenhando funções específicas no organismo. Até o momento, porém, nosso conhecimento acerca do DNA tem sido inadequado para explicar como as células diferenciadas do feto humano em desenvolvimento encontram um caminho até os locais em que irão executar suas funções especializadas. Suponha que façamos uma reconstituição do que acontece durante o processo de crescimento e desenvolvimento de um ser humano a partir do estágio de um óvulo recém-fertilizado. No momento da concepção, um espermatozoide une-se a um óvulo, proporcionando assim um estímulo para que todo o processo de crescimento se inicie. A união de um espermatozoide com um óvulo produz uma célula cujo material genético provém metade da mãe e metade do pai. Esse material genético proporcionará as informações necessárias para a construção desse novo ser humano. A célula solitária começa a sofrer um processo de autorreplicação e logo se transforma numa pequena e firme esfera constituída por numerosas células informes e indiferenciadas. Essas células amorfas precisam transformar-se de alguma maneira em células do tecido nervoso, muscular, ósseo e conjuntivo e depois migrar para as posições que lhes cabem, a fim de trabalhar juntas como um organismo humano integral. Para ajudar a completar as informações biológicas que estão faltando, suponha que uma analogia entre um time de beisebol infantil e o desenvolvimento das células humanas. Queremos tomar um grupo indiferenciado de crianças e transformá-lo em unidade funcional coesa, um time de beisebol. Suponhamos ainda que essas mesmas crianças estejam em idade escolar, sabem ler e só conseguem prestar atenção em uma coisa durante um período de tempo limitado. Para ensinar essas crianças a jogar beisebol, nós primeiramente escolhemos uma delas para ser o capitão do time, o qual atribuirá a cada jogador uma determinada função. O capitão distribui um folheto intitulado Como jogar beisebol a todos os jogadores do time. Como as crianças só conseguem se concentrar durante um tempo limitado, cada uma delas recebe um livro no qual um papel escuro cobre todas as páginas relativas a informações que não são diretamente relevantes para as funções que lhe foram atribuídas.
O jogador da primeira base recebe um folheto com um papel escuro cobrindo todas as páginas, exceto aquelas acerca de como ser um jogador da primeira base, e assim por diante, com cada um dos outros jogadores. Essa analogia tem relação com os primeiros estágios do desenvolvimento dos seres humanos. Tal como no caso do time de beisebol infantil, o desenvolvimento humano começa com um grupo de minúsculos componentes indiferenciados, nesse caso, células. Assim como o livreto Como Jogar Beisebol foi dado a todos os garotos com pretensões a se tomarem jogadores, cada célula é dotada de uma biblioteca a respeito de como construir e manter um ser humano. Essa biblioteca está contida no DNA existente no núcleo de cada célula. Cada célula lê as instruções contidas no material genético através de um processo conhecido como transcrição. Durante a transcrição, as informações contidas no DNA são transcritas ou copiadas numa molécula intermediária de RNA, a qual então é usada para reunir cuidadosamente as várias proteínas funcionais e estruturais da célula. O DNA é revestido por proteínas especializadas conhecidas como estonas, as quais desempenham uma função semelhante do papel escuro usado nos livretes de beisebol. Essas singulares proteínas bloqueiam seletivamente a transcrição daqueles trechos do DNA que não dizem respeito ao funcionamento da célula específica a qual esse DNA pertence. Uma célula muscular em desenvolvimento, por exemplo, tem todas as páginas do seu manual de DNA encobertas pelo equivalente do papel escuro, exceto aquelas que contêm informações a respeito de como ser uma célula muscular. Esse processo é conhecido como diferenciação celular e assemelha-se ao que acontece quando um jogador sem função definida é designado para jogar numa determinada posição. Essa célula, o jogador, passa a ter funções muito específicas. Os conhecimentos atualmente disponíveis na área da biologia molecular explicam plenamente o modo como esse processo de diferenciação se dá nas células de um embrião humano em crescimento. O DNA contém toda a informação necessária para ensinar cada célula a desempenhar sua função específica, a produzir suas proteínas, etc. O que o DNA não explica, porém, é como essas células recém-diferenciadas migram até os locais apropriados do corpo do feto. Para compreender como esse processo provavelmente se dá, precisamos retomar a nossa analogia do beisebol. Quando deixamos nossos pequenos jogadores, eles tinham acabado de ir para suas rasas a fim de ler a respeito das suas funções específicas durante uma partida de beisebol. Cada um nas respectivas funções e as regras do jogo. Todavia, falta ainda uma coisa para que possam jogar. O elemento faltante é um campo de esportes e uma quadra de beisebol. Para jogar beisebol, o time precisa orientar-se no espaço sobre a superfície do campo. O termo campo foi cuidadosamente escolhido nesta analogia porque ele tem um significado mais do que metafórico no ser humano em desenvolvimento. É muito provável que a disposição espacial da célula seja controlada por um complexo mapa tridimensional do que se espera que seja o corpo depois de completado o seu desenvolvimento. Esse mapa ou molde é resultado de um campo bioenergético que acompanha o corpo físico. Esse campo, ou corpo etérico, é um molde de energia holográfica que contém informações codificadas para a organização espacial do feto e também um mapa para permitir a regeneração celular no caso de o organismo em desenvolvimento sofrer algum dano. Existe uma quantidade crescente de provas científicas, se bem que desconhecidas para uma grande maioria de cientistas, apoiando a hipótese de que esse corpo de energia holográfica efetivamente existe. Os fatos científicos, em busca do corpo etérico. O indício mais antigo em favor da existência de um corpo de energia holográfica está contido no trabalho do neuroanatomista Harold S. Burr, realizado na Universidade Yale durante a década de 40. Burr estava estudando a forma dos campos de energia existentes em torno de plantas e animais vivos. Parte do trabalho de Burr envolvia a forma dos campos elétricos que circundavam as salamandras. Ele descobriu que as salamandras possuíam um campo de energia cuja forma era mais ou menos semelhante à do animal adulto. Ele também descobriu que esse campo continha um eixo elétrico que estava alinhado com o cérebro e a coluna vertebral. Burr queria descobrir exatamente em que altura do desenvolvimento do animal esse eixo elétrico manifestava-se pela primeira vez. Ele começou a mapear os campos em estágios cada vez mais precoces da embriogênese da salamandra. Burr descobriu que o eixo elétrico originava-se no óvulo não fertilizado. Burr aventou a hipótese de que o eixo elétrico alinhado com o sistema nervoso da salamandra adulta era o mesmo eixo presente no óvulo não fertilizado. Seu trabalho de pesquisa em busca de apoio para essa teoria envolveu um procedimento de marcação. Desde que os anfíbios como a salamandra produzem ovos bastante grandes, foi possível recorrer à observação visual direta, através de uma lupa binocular, para marcar o eixo elétrico do óvulo de salamandra não fertilizado. Usando uma técnica de micropipetagem, Burr injetou minúsculas gotículas de uma tinta escura indelével no interior da região axial do óvulo. Ele descobriu que a tinta escura sempre se incorporava ao cérebro e à coluna vertebral da salamandra em desenvolvimento.
Bohr também fez experiências com campos elétricos que circundavam plantinhas novas. De acordo com suas pesquisas, o campo elétrico que existe em tomo de um broto não tinha forma da semente original e, sim, da planta adulta. Os dados de Bohr sugeriam que qualquer organismo em processo de desenvolvimento estava destinado a seguir um modelo de crescimento previamente determinado e que esse modelo era gerado pelo campo eletromagnético individual do organismo. Pesquisas contemporâneas vieram a reforçar as teorias de Bohr acerca dos campos de crescimento bioenergético. Existe também um número cada vez maior de indícios em favor da natureza holográfica desses campos bioenergéticos, os quais derivam de trabalhos experimentais na área da fotografia eletrográfica. A eletrografia ou fotografia Kirlian é uma técnica na qual os objetos vivos são fotografados na presença de um campo elétrico de alta frequência, alta voltagem e baixa amperagem. Essa técnica foi inventada pelo pesquisador russo Semyon Kirlian II, cujo nome passou a denominar o processo. Kirlian iniciou suas pesquisas no início dos anos 40, mais ou menos na mesma época em que Bohr estava medindo os campos eletromagnéticos presentes em torno de seres vivos. Ambos os cientistas desenvolveram técnicas experimentais que podiam medir alterações nos campos de energia dos organismos vivos. O método de Bohr utilizava voltímetros convencionais e os dados eram apresentados na forma de níveis de microvoltagem. Embora Kirlian tivesse estudado os mesmos campos elétricos, suas técnicas eletrográficas transformavam as mensurações elétricas de Bohr nas características visuais de uma corona elétrica. Bohr e Kirlian descobriram que doenças como câncer provocavam significativas alterações nos campos eletromagnéticos dos organismos vivos. Bohr fizera essa revelação depois de examinar os resultados de mensurações superficiais da pele feitas com seu voltímetro. Kirlian registrou imagens de descarga em corona no corpo para comprovar a ocorrência de alterações em campos de energia associadas a doenças. Depois de Kirlian ter desenvolvido pela primeira vez o seu novo método de estudo de corpos de plantas e animais através do uso da eletrofotografia, numerosos outros pesquisadores, incluindo o autor deste livro, confirmaram o potencial de diagnóstico inerente às técnicas de registro eletrográfico. A eletrofotografia, na sua forma mais simples, baseia-se nas observações de um fenômeno conhecido como descarga em corona. Na presença de campos elétricos de alta frequência, objetos eletricamente ligados à Terra costumam apresentar descargas de centelha entre o objeto e o eletrodo que gera o campo. O termo descarga em corona provém da observação do padrão de descarga em torno de objetos circulares, nos quais a forma da centelha existente ao longo da borda do objeto assemelhasse à coroa, em inglês, corona, externa que se vê em tomo do Sol durante os eclipses. Quando um pedaço de filme fotográfico é interposto entre o objeto e o eletrodo, a descarga de centelha é registrado em emulsão. A coroa é resultado dos rastros da descarga de elétrons, a qual representa milhões de elétrons fluindo do objeto para a placa fotográfica sobre a qual ele se encontra. Dependendo do tipo de filme utilizado e das características da fonte de energia do campo elétrico, pode-se observar na imagem eletrográfica a ocorrência de lindas cores e padrões de centelha, o que já foi chamado de aura Kirlian. Existem vários fatores biofísicos, tais como temperatura, umidade, microambiente local, pressão, etc., que podem afetar fisicamente a descarga final 3. A despeito das muitas variáveis que podem afetar a imagem, numerosos pesquisadores conseguiram obter relevantes informações biológicas a partir do aspecto das coroas elétricas fotografadas em tomo da ponta de dedos humanos. Os padrões da descarga em corona das pontas dos dedos humanos revelam informações importantes para o diagnóstico da presença de câncer 4, fibrose cística 5 e de outras doenças no corpo do indivíduo cujo dedo estiver sendo fotografado. Diagrama 4. Potencial elétrico da superfície de uma salamandra. Várias explicações físicas para o efeito fantasma têm sido aventadas pelos cientistas mais céticos. Os críticos sugeriram que o efeito fantasma era causado pela umidade da folha sobre as placas fotográficas. Keith Wagner, um pesquisador da Universidade Estadual da Califórnia, parece ter refutado essa explicação 6. Os excelentes estudos eletrográficos de Wagner demonstraram que a porção fantasma da folha ainda podia ser fotografada mesmo através de um bloco transparente de lucite que fora colocado onde se esperava que a porção fantasma aparecesse. A parte decepada continuou sendo fotografada de forma consistente, muito embora a umidade não pudesse vencer a barreira constituída pelo material plástico 7. Evidências proporcionadas pela folha fantasma, o corpo etérico como um holograma. A implicação do efeito da folha fantasma é o de que alguma espécie de campo de energia organizado está interagindo com os elétrons da descarga em corona do restante da folha na área da porção fantasma. Essa interação é registrada na forma de um padrão ordenado de descarga. O padrão de descarga retém a integridade espacial e a organização da porção da folha que foi decepada.
Allen de Tricoito realizou experimentos com folhas fantasmas nos quais foi possível registrar os dois lados da folha fantasma fotografando-se a folha amputada a partir de ambos os lados. Isso seria equivalente a cortar as pontas dos dedos de uma mão e tirar eletrografias da palma e das costas dessa mão. Uma eletrografia mostraria as impressões digitais fantasmas, enquanto a outra conteria o registro das unhas. As propriedades espaciais e organizativas tridimensionais desse campo de energia biológico parecem ser de natureza holográfica. Dados ainda mais convincentes em favor dessa ideia foram produzidos por avanços recentes nas técnicas de registro eletrográfico. Estudos realizados na Romênia por I. Dumitrescu, usando uma técnica de varredura baseada no processo eletrográfico, acrescentaram um novo aspecto ao efeito da folha fantasma. Dumitrescu fez um buraco circular numa folha e, em seguida, fotografou-a com seu equipamento eletrográfico. A imagem registrada foi a de uma pequena folha intacta contendo um buraco menor em seu interior, veja o diagrama 5.9. A folha menor aparecia dentro da área em que a porção circular da folha havia sido removida. O fenômeno observado por Dumitrescu assemelha-se à fotografia holográfica de uma maçã, discutida anteriormente neste capítulo. Quando um fragmento do holograma da maçã foi removido e iluminado com luz laser, surgiu a imagem de uma pequena maçã intacta. Isto foi exatamente o que aconteceu no experimento de Dumitrescu. Uma folha apareceu dentro de uma folha. Os resultados obtidos por Dumitrescu em seus estudos a respeito do efeito folha fantasma parecem confirmar a natureza holográfica do campo de energia organizativa que envolve todos os sistemas vivos. Diagrama 5. O fenômeno da folha fantasma adaptado de uma fotografia de I. Dumitrescu. Na literatura metafísica, esse campo de energia que circunda e impregna os sistemas vivos recebe o nome de corpo etérico. Disse que o corpo etérico é um dos muitos corpos que contribuem para a expressão final da forma humana. O corpo etérico, muito provavelmente, é um padrão de interferência de energia semelhante a um holograma. Especula-se com a possibilidade de que o modelo holográfico possa ser estendido ainda mais. Talvez o próprio universo seja um gigantesco holograma cósmico. Isto equivale a dizer que o universo é um enorme padrão de interferência de energia. Em virtude de suas características provavelmente holográficas, cada pedaço do universo não apenas contém, mas também contribui para as informações relativas ao todo. O holograma cósmico assemelha-se menos a uma fotografia holográfica congelada no tempo do que a um videotape holográfico que se altera continuamente de momento para momento. Examinemos as evidências teóricas em favor da existência desse universo holográfico. Notícias do mundo da física de partículas. A matéria como luz congelada e suas implicações para a medicina. Existe uma noção esotérica de que, no nível microscópico, as coisas parecem refletir os eventos do nível macroscópico. Uma interpretação mais avançada é a de que, à medida que passamos a compreender a nós mesmos mais plenamente, adquirimos também uma melhor compreensão a respeito do universo que nos rodeia. Examinemos o mundo a partir da perspectiva de uma célula individual. O DNA existente no interior do núcleo codifica a expressão físico-estrutural da atividade celular. Mas o DNA é apenas um manual de instruções que contém informações que ainda precisam ser executadas por alguns agentes intermediários. Esses atores do drama celular são as enzimas, proteínas que levam a cabo as numerosas funções bioquímicas do organismo. As enzimas catalisam reações químicas específicas que dão origem a novas estruturas, através da formação de agregados moleculares, ou proporcionam combustível eletroquímico que aciona os motores celulares e, em última análise, mantém todo o sistema funcionando de forma eficiente. Na verdade, as enzimas são constituídas de proteínas, as quais, por sua vez, são ajuntamentos de aminoácidos unidos um ao outro numa sequência linear, tal como as contas de um colar. As diversas cargas positivas e negativas dos aminoácidos, em virtude da atração e da repulsão eletrostáticas, fazem com que a enfiada de contas assuma uma estrutura tridimensional característica. No centro dessa estrutura encontra-se o sítio ativo dessa macromolécula, onde as reações químicas são catalisadas. A molécula de DNA contém na sua memória genética as instruções que determinam o arranjo sequencial dos vários aminoácidos que constituem cada tipo de proteína. Atualmente, sabemos que as moléculas são agregados de partículas ainda menores chamadas átomos. Apenas no último século a tecnologia ocidental desenvolveu-se o suficiente para responder à seguinte questão: o que são os átomos? Hoje faz parte do conhecimento comum que os átomos podem ser reduzidos a partículas ainda menores chamadas elétrons, nêutrons e prótons. Toda a matéria é constituída por arranjos infinitamente diferentes de partículas atômicas e subatômicas, como os elétrons. Mas o que é exatamente um elétron? Esta questão provocou um acalorado debate no seio da comunidade científica durante quase um século.
A resposta a esta importante questão é essencial para a compreensão do átomo e, na verdade, da estrutura do universo. Trata-se também de um marco na evolução do nosso conhecimento da física e do extraordinário conceito da complementaridade. Este conceito sugere a possibilidade de coexistência pacífica de duas propriedades aparentemente diferentes, e até mesmo opostas no mesmo objeto. Em parte alguma, o conceito de complementaridade encontrou maior aplicação ou causou tanta confusão do que na descrição das propriedades dos elétrons. No início do século XX, os cientistas notaram que, em certos experimentos, os elétrons pareciam comportar-se como minúsculas bolas de bilhar. Eles colidiam uns com os outros, como bolas chocando-se numa mesa de bilhar. Para o pensamento mecanicista dos físicos newtonianos, esse era um padrão previsível para o comportamento de partículas. A confusão começou a surgir quando outros experimentos demonstraram que o comportamento dos elétrons assemelhava-se mais ao de ondas de luz. Um famoso exemplo do excêntrico comportamento ondulatório dos elétrons é o experimento da dupla fenda. Os resultados desse experimento demonstraram que um único elétron parecia passar através de dois buracos ao mesmo tempo. Este era um feito absolutamente inédito para entidades que se supunha serem semelhantes a minúsculas bolas de bilhar. Todavia, outros experimentos mostraram que, ao se chocarem dois feixes de elétrons, eles ricocheteavam um contra o outro como pequenas bolas de bilhar. Ondas, mas não partículas, podem passar através de duas fendas ao mesmo tempo. O que, então, eram os elétrons, que aparentemente podiam fazer as duas coisas? Parece que os elétrons exibem simultaneamente comportamentos complementares de ondas e de partículas. Duas propriedades mutuamente exclusivas coexistem no interior de um elétron. Esta é a verdadeira essência do princípio da complementaridade. O elétron não é unicamente partícula e nem unicamente onda. Ele apresenta elementos de ambas as coisas. Alguns físicos resolveram o dilema definindo os elétrons como pacotes de ondas. A dualidade onda-partícula das partículas subatômicas, como os elétrons, é um reflexo da relação entre matéria e energia, estudada primeiramente por Einstein no início deste século, e sintetizada pela sua famosa equação E igual a mc2. Sabe-se atualmente que matéria e energia são intercambiáveis e interconversíveis. Isto significa que se pode não apenas converter matéria em energia, mas que também é possível converter energia em matéria. Embora os físicos ainda não tenham conseguido realizar essa proeza artificialmente em seus laboratórios, esse evento foi efetivamente observado e registrado em fotografias. Quando um raio cósmico, um fóton de luz altamente energético, passa próximo de um pesado núcleo atômico, ele deixa sua marca sobre o filme ao converter-se espontaneamente num par partícula ou antipartícula. A energia, literalmente, transforma-se em matéria. Isto é o inverso do que acontece quando matéria e antimatéria se encontram e se aniquilam mutuamente, liberando uma tremenda quantidade de energia. A interconversibilidade da luz e matéria, e vice-versa, dá a impressão de ser um comportamento curioso, como se maçãs se transformassem em laranjas e depois voltassem a se transformar em maçãs. Mas estaríamos realmente observando a interconversão de duas substâncias inteiramente diferentes? Seria possível que estivéssemos observando um acontecimento mais semelhante às mudanças de estado de alguma substância universal básica, gelo sólido transformando-se em vapor, por exemplo, ou vapor líquido condensado água e transformando-se novamente em gelo. Esta interpretação acrescenta uma nova perspectiva à natureza onda-partícula de uma entidade como o elétron. Diagrama 6. O nascimento de a matéria a partir da energia. Considere o exemplo de um fóton de alta energia transformando-se em duas partículas. No momento da conversão da energia em partícula, o fóton, um quantum de luz ou energia eletromagnética, reduz sua velocidade para transformar-se numa partícula. Ao fazê-lo, ele passa a ter algumas propriedades atribuíveis à matéria, massa, por exemplo, e, não obstante, ainda conserva algumas de suas propriedades ondulatórias. Essas propriedades só se manifestam em certos experimentos nos quais feixes de elétrons são tratados como feixes de fótons, tal como acontece no microscópio eletrônico. Em resumo, um pacote de luz teve a sua velocidade diminuída e foi congelado. Essa partícula de luz congelada poderia ser considerada um padrão de interferência de energia em miniatura ou um campo de energia microcósmica ocupando um espaço infinitesimal. E assim podemos perceber como a ilusão macroscópica de solidez se desfaz quando penetramos no mundo subatômico da física de partículas. Acrescente a esta percepção o fato de que o átomo, em sua maior parte, é constituído de espaço vazio. As diminutas partículas que efetivamente preenchem esse vazio são, na verdade, pacotes de luz congelados. Vista a partir do nível microcósmico, toda matéria é luz congelada. A matéria é constituída por campos de energia altamente complexos.
As combinações são governadas pelas várias leis da natureza que a física procura desvendar. O termo campos dentro de outros campos foi corretamente aplicado a este modelo teórico. Se aplicarmos este conceito aos sistemas vivos, a matriz celular do corpo físico pode ser vista como um complexo padrão de interferência de energia interpenetrado pelos campos organizativos bioenergéticos do corpo etérico. Esta interpretação da matéria como um campo especializado de energia é uma revolução intelectual e constitui o tema dominante e a base para as discussões desenvolvidas ao longo de todo o restante deste livro. Trata-se também de um ponto de divergência entre as abordagens médicas newtonianas convencionais e o que chamo de paradigma einsteiniano da cura. A aplicação prática dessa compreensão mais clara da matéria às enfermidades humanas. A medicina vibracional procura interagir com os campos primários de energia sutil que formam a base e contribuem para a expressão funcional do corpo físico. Enquanto a abordagem farmacocinética newtoniana lida basicamente com interações moleculares, tais como com enzimas e receptores, esse novo modelo energético permitirá que os médicos desenvolvam métodos de cura que atuem num nível energético mais básico.